na semana passada, né? Eu e a Lê conversamos bastante disso, quando a carta de Paulo ali a Tessalonicenses fala que o evangelho estava fluindo, aqueles irmãos estavam ministrando, eles já tinham chego a Macedônia, a Caia, né? E a expansão da fé e do evangelho estava sendo de forma genuína e tremenda, né? E lá no finalzinho, Paulo cita, né, no verso 8, que estava expandindo lá de tal modo, Paulo estava tão feliz com aquela gente que ele fala: não vejo a necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que bênção que esses irmãos eram, queridos. Olha a expansão deles na fé, a expansão deles no evangelho, a ponto do apóstolo Paulo, né, não ter nada a acrescentar em cima daquilo que eles estavam fazendo, né, do evangelho que estava sendo ministrado e de como eles estavam alcançando vidas, né? E eu creio que é isso que Deus tem para a nossa igreja. Eu creio que é isso que Deus tem para a igreja no Brasil e para a nossa comunidade local. A ponto que eu creio que nós estamos fazendo uma busca, queridos. Temos tido palavras que fluem do Espírito Santo. Palavras que nascem primeiro no coração do Pai e depois se desdobram aqui na terra. Eu creio que nós estamos nos posicionando dessa maneira. E que em dado momento, não para o nosso orgulho próprio, né? Mas para que Deus seja honrado, para que Jesus Cristo seja glorificado, que não haja nada a acrescentar. Imagina que sonho quando a gente chegar lá. Eu creio que nós vamos chegar lá. Amém? Amém. Gostei do amém do Geiel. Foi super convicto aí, antes do meu até, hein, Geiel? Boa, bora. E Brasil é a nossa Samaria. É onde nós temos que alcançar, é aquilo que nós temos que fazer. E eu estava vendo, até com base nos gráficos, eu vi que os gráficos do livro ali iam até 2010, que foi o último IBGE, o último censo ali que teve, mas houve uma atualização, né, numa pesquisa divulgada, né, com base no censo, mas ela foi feita em janeiro do ano passado, que nós, os evangélicos aqui do Brasil, de 2010 até 2023, tem uma estimativa que a gente já cresceu quase 60% em número de evangélicos dentro do país. E isso significa que a gente já atingiu aproximadamente, somos em 58, 60, tem gente que fala 58, tem gente que fala 65, mas vamos colocar ali 60 milhões de brasileiros evangélicos. Glória a Deus por isso. Amém? Temos vários irmãos, a igreja do Senhor está se consolidando, já está consolidada no Brasil, né? Aquelas palavras que têm sido ministradas de ser celeiros para o mundo, nós já vemos isso acontecer, quantos e quantos missionários são enviados através do Brasil, né? A nossa igreja local é uma igreja que foi um celeiro para vários lugares do mundo, né? O pastor Roberto já falou isso aqui várias vezes. Só que daí eu fiz uma reflexão, eu falei, poxa, se somos perto de 60 milhões de brasileiros evangélicos, significa que a gente já está, como a gente tem 215 milhões, né, tem um pouquinho mais, um pouquinho menos ali de gente no país, a gente está perto de um terço, 30% ali quase, né, dá um pouquinho menos, somos evangélicos no país. O que isso significa, no final das contas? Que a cada 3 pessoas, uma é evangélica. Eu falei, uau! A cada 3 pessoas, uma é evangélica. Aí eu comecei a fazer uma reflexão. Eu falei, poxa, se a cada 3 pessoas uma é evangélica, eu vou pegar todo mundo que eu conheço, na minha vida inteira, aqui, ó, de todo, né, até na minha vida secular ali, no trabalho, etc. Eu falei, eu não tenho a impressão de que a cada 3, um é evangélico. Vocês todos são, né? Aqui, glória a Deus, porque só tem evangélico aqui, crente fervoroso. Mas eu não via essa realidade dentro da minha vida secular, principalmente no trabalho, né? Até em momento de estudo, né? Estou fazendo curso fora também. E eu falei, poxa, não vejo assim. A cada 3 que eu converso, um fala, pô, declara a fé, né, no Senhor Jesus Cristo. E aí eu peguei pensando, falei, poxa, estou acreditando que a pesquisa está certa, somos 60 milhões, glória a Deus, a igreja está fluindo, mas quando eu vejo a realidade, talvez eu não esteja enxergando isso. Aí eu falei, pô, será que eu tenho que me relacionar com outras pessoas? Pode ser.
Mas aqui não é nenhuma questão de relacionamento, veja bem. Não é nenhuma questão de amizade. É uma questão simplesmente de pegando o público ali, por exemplo, do meu local de trabalho. Não vejo essa realidade. Ou será que são crentes secretos? Será? Ou será que declaram a sua fé, mas não perseveram na sua fé? Sou evangélico, não praticante? Será que a gente está entrando nessa já? E muito disso acontece, a gente vê essa realidade muito até em cima do catolicismo, né? Quantas pessoas a gente vê se declarando católicas não praticantes? Será que o evangelho e o evangélico também está indo para essa linha, né? O cristão também está indo para essa linha, não praticante? E me acendeu um alerta. Eu falei, poxa, tem alguma coisa acontecendo. Porque se somos 1/3 do país, e a cada 3, né, deveria declarar a nossa fé como a nossa gosta, eu tenho uma reflexão importante. E aqui é uma pergunta retórica, ela não tem resposta. Né? Não sei a resposta do porquê a gente não enxerga isso no nosso dia a dia. Mas é um alerta para nós, de como temos declarado a nossa fé e da persistência que temos dado na caminhada com o Senhor Deus, principalmente quando as pessoas novas se achegam, do discipulado, daquilo que temos feito, de como seguir uma vida e uma conduta diante do Senhor, de como ter uma transformação. Enfim, eu vou deixar vocês com a mesma dúvida que eu fiquei. Não temos resposta para isso. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração que tem uma mudança de atitude em relação a isso. Que esses 60 milhões de brasileiros evangélicos e já declarados como cristãos, que já entregaram a sua vida para Jesus Cristo, precisam ter um posicionamento diferente. E nós fazemos parte desse corpo. Amém? Amém. E tudo começa com essa questão que eu falei da seriedade ali do discipulado. Porque Deus tem um plano de salvação para o Brasil, queridos. E Deus tem um plano de salvação para a humanidade, para todo mundo. E é declarado, e nós sabemos que o Brasil fará parte disso como um celeiro. A gente já tem falado disso dias após dias. E lá em Salmo 33, 12, né? Antes até de falar de Salmo 33, 12, eu queria lembrar do versículo que nós decoramos essa semana. Eu vou dar uma colada aqui, eu prometo vou olhar só um pouquinho aqui, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Nós somos esse povo. Esses 60 milhões que estão conosco são esse povo. E nós vamos alcançar os 215 milhões e depois acho que o mundo já tem 6 bi. Estou errado? Depois alguém consulta aí para mim, se eu não estou super errado. 8 bi já. Nós vamos alcançar os 8 bilhões de pessoas no mundo. Amém? E eu creio nisso, querido. E nós precisamos nos arrepender. E lá em Salmo 33, 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Esta nação é feliz, cujo Deus escolheu, queridos. Amém? E nós temos consciência de que essa busca tem alguns passos e algumas mudanças de atitude precisam acontecer na igreja do Senhor e depois transbordar para a nação. Amém? Estão entendendo a nossa responsabilidade nisso, queridos? A nossa responsabilidade enquanto igreja do Senhor começa dentro da nossa casa, transborda para a nossa comunidade local e transborda para a igreja do Senhor na cidade, no estado e no país. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a visão que está sendo colocada para nós. Amém? E nós lemos sobre isso nas semanas, né? E chegamos aqui até o país, a nossa Samaria. E essa transformação, ela começa, a consciência começa, né, quando a gente entende que a tal da felicidade que todo mundo busca, quer uma vida feliz, quer uma vida, né, boa, quer uma vida agradável, ela nunca vai ser completa sem Deus. E a palavra de Deus diz isso. Não há felicidade, não há como ser feliz
no meio deste mundo, porque este mundo é pecaminoso, ele é mau, ele é ruim. Não há felicidade no mundo, querido. Há engano e distração. E aqui eu não estou dizendo que a gente não pode se divertir numa festa, ter amizades e ter momentos importantes para a nossa convivência. Mas não há felicidade sem a reconciliação com Deus. Não existe isso. O homem precisa se reconciliar. A igreja precisa se reconciliar, se arrepender, porque é só através dele, né? E isso foi abordado ali mais ou menos no dia 29, eu fui tomando nota dos dias ali. É só através da reconciliação que a felicidade será plena e completa. O gozo é completo com o Senhor Deus, queridos. Não há outro meio. A transformação da nação, ela começa a partir do posicionamento de um indivíduo. Amém? Uma pessoa precisa se posicionar. Na semana seguinte vão ser 2, na outra 3, 4, 5. É assim que começa. Então não importa se o seu irmão está fazendo, não importa se o seu vizinho não está fazendo, se as pessoas do seu lar não estão fazendo. Começa com o seu posicionamento individual. E essa reconciliação começa com você, comigo. Amém? E essa reconciliação precisa ser plena para que haja felicidade e para que a busca seja incessante. Amém? E essa transformação ela vem através dessa busca para iniciar a obra. E a partir do posicionamento do indivíduo começa a obra. Amém? Glória a Deus. E em Timóteo 2:1 já diz isso. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos sejam salvos. Amém? E esse posicionamento começa ali no começo. Peço para que façam súplicas. Ele não está falando assim, se reúne 100 pessoas e faça uma súplica pela nação. É você, é indivíduo, é você fazendo súplica pela nação, para que a nação seja abençoada, para que os governantes se arrependam, para que eles encontrem o verdadeiro caminho, para que eles saibam e peçam perdão por aquilo que tem feito de errado. E esse posicionamento vem através do nosso primeiro posicionamento. Amém? Está claro até aqui, queridos? E o que nós precisamos fazer enquanto povo, enquanto igreja, é tomar sobre nós essa responsabilidade de buscar ao Senhor, porque nós conhecemos a verdade. Nós, os 60 milhões de evangélicos, cerca de 60 milhões de evangélicos no país, nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que não há outro meio de felicidade e de vida eterna que não seja através de Jesus Cristo. E nós precisamos declarar isso. E nós precisamos ter, inclusive isso já foi ministrado pelo pastor Roberto, a responsabilidade de pedir perdão em favor da nação. Olha que tremendo isso, queridos. Nós temos que pedir perdão porque na nossa nação existem assassinos. Essa é a responsabilidade do cristão. Nós precisamos pedir perdão porque na nossa nação existem corruptos. Nós precisamos pedir perdão porque existem traficantes, existem prostitutas, existe corrupção, existe tudo aquilo que nós não praticamos, mas nós fazemos parte do povo que pratica. Está claro isso? Está claro isso? Nós pertencemos a um reino celestial, mas aqui na nação a gente faz parte de um povo que pratica tudo isso. E se Deus olhar com furor para a nação, nós estamos dentro dela. Então nós temos que clamar, ajoelhar e pedir perdão por quem tem praticado iniquidade. Essa é a nossa responsabilidade. Esse peso do pecado precisa estar. A gente não pode se conformar com isso. Mas é ele que está traficando. É ele que está roubando. É ele que está se prostituindo. É ele que está se drogando.
é ele que está falando palavras torpes, é ele que fala palavrão. É tudo, querido, é tudo englobado. E o maior exemplo de súplica por nação, né, foi colocado ali também dentro do nosso jejum, e eu achei tremenda a sequência que foi colocada ali no livro. Está lá em Daniel 9,7, que nós também lemos essa semana. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe coroar de vergonha. Como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coroar de vergonha. Olha que sério isso, queridos. Aos nossos reis, aos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Daniel praticava essas iniquidades? Daniel, creio que não praticava essas iniquidades. Daniel era um servo do Senhor, tinha relacionamento com Deus, orava 3 vezes ao dia, não se ajoelhou, né? Não se prostrou diante daquilo que o rei tinha ordenado e continuou fazendo as suas orações. E ele pediu perdão pela nação. Ele falou, ele tinha vergonha pela nação, ele estava, né, intercedendo pela nação, para que o Senhor, né, visse ali bondade nos corações, e que os homens se arrependessem. Então, esse é o nosso papel, enquanto cidadão brasileiro, né, enquanto pertencente aqui dentro da cidade de São Caetano, no estado de São Paulo, né, no país aqui, Brasil, nós precisamos nos arrepender pela nossa nação. Amém? E precisamos suplicar. E isso vai vir algo, né, que começa a ser avivado dentro de nós, que é esse avivamento espiritual. Porque quando nós buscarmos, né, percebemos que a oração ela é sempre, né, em favor dos demais e nunca em favor próprio, nós vamos perceber que há uma mudança e uma característica, e o avivamento espiritual do Senhor começa a cobrir a sua igreja. Amém? Então, só vai ser possível salvar a nação se a igreja estiver avivada. Se esses 60 milhões, 1 a cada 3, a gente não tiver dificuldade de identificar. Crentão pra caramba ali, ó. Ó o outro ali, ó. Ó o outro ali declarando Jesus. Não podemos ter essa dificuldade de identificar, querido. Porque se eles estiverem avivados, eles vão declarar a fé. E eu me fiz essa provocação. Tenho declarado minha fé no dia a dia, da maneira como é necessário? Eu me perguntei isso. Eu falei, meu Deus, e será que... Olham para mim também e falam, será? Será que é? Né? Será que é crente mesmo? Então, se coloque nessa posição. Porque quando a gente clamar, pedir perdão pela nossa vida, pedir perdão pela nação, o avivamento do Senhor vai vir. E quando o avivamento do Senhor vir, a nação inteira será salva. Amém? Os 215 milhões se converterão, dobrarão o seu joelho. Os nossos governantes se dobrarão o joelho. Essas agendas ocultas cairão por terra. As escolas vão parar de praticar coisas indevidas, ensinamentos errados, coisas que não condizem com a palavra do Senhor. E eu creio nisso. E esse avivamento virá como ali em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em ti, querido, você vai ser pouco ou muito avivado. Você vai ser pra caramba avivado. Você é muito avivado. Todo mundo vai saber, crentão, olha lá o crentão. Glória a Deus, é o crentão mesmo. Amém? É isso que eu creio. E se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Jesus Cristo, meu Senhor. Glória a Deus. O avivamento vem após o arrependimento. E o arrependimento precisa começar na igreja do Senhor. Esses 60 milhões precisam estar de volta ao primeiro amor. No dia que se converteram, que tinham vontade de sair de lá declarando para todo mundo o que Jesus tinha feito em sua vida, e o que Ele fez em sua vida. Precisamos voltar a isso. E declarar que a gente não tem mais espaço para nenhuma importunação maligna.
Precisamos estar completos, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Mortos para o pecado, mundo, carne e Satanás. Nós vamos declarar isso, queridos, que esses 60 milhões de evangélicos, assim como nós, estarão mortos para o mundo, para o pecado, para a carne e para Satanás, para as distrações desse mundo. Estarão mortos para as buscas individuais, para as buscas que não fazem sentido pelo reino. A Letícia acabou de falar, né, que tudo aquilo que a gente tem deve servir ao Senhor. E você precisa declarar isso não só na sua adoração, não só com a sua vida, não só com a sua conduta. Seu carro precisa servir ao Senhor de alguma maneira. Sua casa precisa servir ao Senhor de alguma maneira. Seus filhos precisam servir ao Senhor. Você é responsável pelo discipulado deles. Não se engane. A escola não é responsável por discipular o seu filho. A igreja, a comunidade local não é responsável em discipular o seu filho. É responsável em ajudar, em conduzir, em ter a aula, etc. Mas dentro de casa, você é o responsável em discipular o seu filho. Se o seu filho não for discipulado por você, meu querido, não vai ser por mim, pelo pastor Roberto, pelo pastor Vanderlei. Você é o único responsável em discipular o seu filho, em levar ele ao caminho do Senhor. Sim, a comunidade faz parte disso, sim, as aulas fazem parte disso, né? Nós temos uma rede de apoio enorme aqui, né? Temos irmãos, né, uma família, né, em Cristo Jesus. E acho que depois que a gente se arrepende, depois que a gente confessa o nosso pecado, e também foi dado ali perto do dia, acho que foi o dia 31 ou 32, não lembro, que quando a gente se arrepende, quando a gente percebe o pecado, quando a gente começa a pedir perdão em favor de pecados que não cometemos, né, vem um anseio no coração de pastorar. E assim como Jesus se compadeceu, né, de nós, e ali como está em Mateus 9,36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha depende pouco ou muito do seu pastor? Muito. Ela não sabe nem onde ela vai tomar água se ela não tiver pastor. Vocês sabiam disso? Quando ela está sendo pastoreada no campo, ela não sabe onde o pasto está bom para ser nutrida de forma adequada. Então, Jesus, quando olhou essas multidões, ele viu aquelas pessoas bebendo água suja, comendo nutrientes impróprios. E ele se compadeceu disso. E se compadecer, né, eu achei interessante que estava até lá no livro, né, que é direto relacionado com compaixão, e a origem ali do grego é dor nas entranhas. Jesus olhou aquela situação e teve dor. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo com essas pessoas? E vou te falar um negócio, viu? É mais do que sentir dó. Porque quando você sente dó de alguma coisa, ou pena de si mesmo, ou dó de alguma coisa que acontece, a gente vê na rua, fala, ai, que dó, não sei o quê. Não te leva a uma atitude, não te leva a uma ação. Compaixão é um pouquinho mais. É te levar a alguma ação. E essa compaixão nós precisamos ter por aqueles que nós, inclusive, estamos pedindo perdão em favor deles. Amém? Então, aqueles que não têm tido uma conduta correta, nós precisamos ter compaixão. Nós falamos já várias e várias vezes aqui sobre o tal do senso de urgência. O mundo está perto de acabar ou longe de acabar? Está perto de acabar, queridos. Temos visto sinais, coisas terríveis acontecendo. Nós sabemos. Esse senso de urgência precisa estar apurado na gente, para nós termos compaixão daqueles que não conhecem a Cristo e não conhecem ainda o Evangelho. Amém? E esse deve ser o nosso posicionamento, esse senso de urgência, de falar que Jesus é o único caminho, que não há outro, não há meio termo, né? Eu vou dar um testemunho para vocês que eu dei no grupo de comunhão na quarta-feira, vou me expor um pouco aqui, então. Alguns meses atrás, a Letícia levou as crianças, ela disse que não estacionou em lugar errado. Eu acredito nela.
Demorou, mas eu acreditei. E ela parou o carro e foi deixar as crianças na aula de música. E é uma rua ruim de parar lá, mas ela parou, né, ela disse que parou ali bonitinho, na calçada, no lugar certo e etc. E logo na sequência tinha uma garagem. Por algum motivo, creio eu, né, e do que a gente imagina, alguém viu o carro dela lá parado e não ficou feliz aonde o carro estava parado e chutou a porta do carro e amassou a porta de fora a fora. Ele fez um vinco assim, né, deu uma ajoelhada ali e ficou de fora a fora amassado o carro. Ela ficou super triste, chateada, veio e contou para mim. Amém, né? E aí, quando ela chegou em casa, contou isso para mim. Eu falei, não, você parou no lugar errado. Eu queria achar um culpado, né, cara? Eu adoro achar culpado. Não, eu falei, mas você parou no lugar errado, certeza. Letícia, não parei, não sei o quê, estava certo. Não sei. Meu, o cara fez de maldade, chutou o carro de maldade. Eu falei, meu, não acredito, não sei o quê. Aí veio um sentimento em mim, assim, até compartilhei com os irmãos. Eu falei, Deus, se ele quebrasse o dedinho do pé, que ele não ia nem ficar com dificuldade de ficar em pé depois, mas só para ele sentir uma dor bem forte no pé, mas bem forte, ficar roxo e ele lembrar da hora que chutou o carro, eu acho que eu ia ficar um pouco mais calmo. E eu falei, que sentimento ruim, queridos, que sentimento ruim. Eu não estava desejando que o cara morresse, eu não estava desejando que ele perdesse a perna, nada disso. Eu só queria que ele sentisse um pouco de dor, só isso. E esse é o sentimento ruim que vem em nós, enquanto humanos, da nossa carne. Mas esse, que estava com uma ira, sei lá por quê, se brigou com a mulher, se brigou com o filho, se perdeu o emprego, eu não sei por quê, né? Fez alguma coisa na pura maldade, simplesmente por prejudicar outra pessoa, é por ele também que a gente está orando. É por ele também que eu devo dobrar meu joelho e orar. É por ele também, inclusive, né, a gente leu essas semanas aí no grupo de comunhão, não pagar mal com mal, né? Acho que foi 2 semanas depois que aconteceu isso. Falei, oh Deus, fala comigo, não paga mal com mal, Daniel, não deseja que ele quebre o dedinho do pé. E é exatamente sobre isso. Não devo desejar o mal para ele, mas simplesmente oferecer a outra face. Que é o que Jesus faria, querido. Você está com raiva, não descontou? Chuta esse outro lado aqui, vê se você desconta a sua raiva. Já pensou? Humanamente, Daniel falando, eu jamais faria isso. Jamais faria isso. Mas essa é a caminhada através do Espírito. E estou sendo sincero com vocês. Esse ainda não sou eu. Talvez o novo Daniel de 2024, até o final do ano, chegue lá. Ainda não sou eu. Mas vai chegar lá. Porque eu creio que essa caminhada é agir pelo Espírito Santo e ter a certeza de que nós estamos numa caminhada de ter dor nas entranhas por essas pessoas. Amém? E quando nós tivermos dor nas entranhas por essas pessoas, esse senso de urgência vai mudar, vai fluir o Evangelho, nós vamos falar de Cristo, né? O Geel deu um testemunho semana passada sobre onde a gente compra pão. Ele deu até o testemunho do Douglas, lá, o exemplo do Douglas. Douglas é um evangelista, né? Todo lugar que ele vai, né, ele já deu esse testemunho algumas vezes para a gente, já escutou ele falando a respeito disso. Ele vai lá e prega do Senhor. Ele fala, ele não perde a oportunidade de falar do Senhor. Nós temos feito isso também, com essa intensidade, né? Onde a gente compra pão, onde a gente se relaciona, onde você leva seus filhos para fazer aula, no inglês, sei lá, qualquer lugar que você passa, né? Na academia, não sei. Nós temos perdido várias oportunidades. E essa dor, essa compaixão vai fazer com que esse senso de urgência seja elevado e nós não vamos mais perder tempo em falar de Jesus. Amém? Por quê? Porque se somos 1 em cada 3, e esses 1 em cada 3 nós estamos crendo que serão avivados e reavivados, amém? A seara ainda é grande. Tem muita gente perdida. Tem muita gente não se relacionando com Deus. E essa colheita no Brasil, ela precisa ser acelerada, meu querido. Nós precisamos ter um ritmo diferenciado. Como que é aquela é marcha atlética, né? Que eles vão andando rapidinho sem tirar o pé do chão. É meio esquisito aquele negócio lá. Nada contra o pessoal que faz marcha atlética, mas eu jamais, acho que eu não tenho coordenação, porque você não pode tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão, né? Você sempre tem que manter os 2 pés no chão para ir caminhando super rápido. E é naquele ritmo ou mais, ou até corrido de 100 metros rasos, ritmo de 100 metros rasos, né? Que é uma das corridas mais
famosas e rápidas aí do atletismo. Esse é o nosso ritmo, queridos. E ali no final, né, quando a gente já estava no final da meditação da quinta semana, né, caminhando para os últimos dias, falava exatamente sobre a necessidade da colheita. A colheita é muito grande, é muita coisa para fazer. E nós precisamos anunciar, como diz lá em Salmos 96:3, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém? E foi dado, inclusive, o passo a passo do que precisava ser feito. E o primeiro passo, e eu creio que isso aqui é primeiramente para a igreja do Senhor, é arrependimento e reconciliação. O povo, a igreja, os 60 milhões, precisam se arrepender e se reconciliar. E nós não podemos mais ter uma visão de individualismo. Nós precisamos aprender que quando eu quero ser abençoado, por exemplo, no meu trabalho, eu vou orar não para que eu prospere. Eu vou orar para que minha empresa prospere, para que a cidade prospere, para que possam consumir de forma conveniente mais serviços, mais produtos. Você entende qual é a diferença? Senhor, me prospera, que eu vá bem, que não sei o quê. Senhor, abençoa a minha cidade, que ela vá bem, que ela prospere, que os empregos se multipliquem, que a minha empresa prospere, que ela possa fornecer mais serviços, mais produtos, em nome do Senhor Jesus. Olha a diferença disso. Consequentemente, se a cidade prospera, se a minha empresa prospera, o que acontece comigo? Essa diferença, queridos. É a mesma coisa quando a gente está pedindo perdão. É a mesma coisa quando a gente está falando a respeito. Então, esse arrependimento e reconciliação precisa vir para a nossa igreja. Ela precisa ser uma oração sempre pensando no todo. E o todo é muito grande, porque é o nosso Brasil. Né? Nós já temos visto aqui também do que foi mencionado aqui nos pastores e líderes com visão ampla do que Deus espera do corpo local, né? Glória a Deus pela vida do pastor Roberto, pela vida do pastor Vanderlei. Nós temos uma visão clara do que é esperado do nosso corpo local. É ir e pregar o evangelho. Essa é a visão que tem sido dada aqui dentro da igreja, queridos. De se multiplicar, de falar do Senhor Jesus, de salvar vidas. Essa é a nossa missão. Amém? É para fora, é através dos grupos de comunhão, é através da reunião. Ontem foi tremenda a reunião que nós tivemos aqui de jovens e adolescentes. Tivemos um louvor abençoado, uma palavra abençoada, eu ia falar gincana é da minha época, não é gincana, né? Ninguém fala mais gincana, né? Ninguém fala mais gincana. Tivemos uma dinâmica abençoada, depois tivemos os jogos, as brincadeiras, uma cantina deliciosa. Estava muito bom. O hambúrguer do Madeiro ficou no chinelo, cara. Falei para a Ana lá depois. Fala aí, Ana. Estava no chinelo o hambúrguer do Madeiro, não passou nem perto. Hamburgão da hora, batata da hora. Foi muito legal ontem aqui. E por que nós estamos fazendo isso? Para ficar junto aqui entre nós? Não, queridos, para chamar a gente para vir, para se multiplicar, para pregar o evangelho. Esse é o nosso propósito. E essa é a visão que tem sido ministrada pelos nossos pastores. Então eu creio que o item 2 aqui, se fosse uma marquinha, já era checked. Está feito aqui, já era. E nós vamos continuar avançando nisso. E aí o terceiro item é justamente o que estamos fazendo nesse momento. Um movimento de jejum e oração. Amém? Você está jejuando e orando, queridos? Estamos passando por esses 40 dias, crendo que Deus vai agir de forma sobrenatural. Já está agindo. Nós já estamos vendo o movimento. Ele tem falado aos corações. Amém? E isso vai nos levar a ter essa compaixão, ao arrependimento, a ter a compaixão, a ter o senso de urgência, a encher este lugar de pessoas para escutarem da palavra, escutarem do quão bom é ser servo do Senhor Jesus, que é o único jeito de ter felicidade preenchida. A busca incessante por bens não traz felicidade. As festas não trazem felicidade. É pico, é só dizer, feliz, não feliz, feliz, não feliz. Felicidade plena e constante é com o Senhor Jesus, queridos. É uma vida sem aflições. É uma vida com aflições, tribulações, mas é uma vida de descanso.
porque você descansa no Senhor. Amém? Nós temos tribulações, temos aflições, mas nós descansamos no Senhor. Amém? Após essa busca de jejum e oração, o que acontece? É o reavivamento espiritual. A gente precisa voltar ao primeiro amor, como foi falado. A gente precisa entender que a busca individual leva à busca coletiva, leva à busca da comunidade, leva à busca da igreja, leva à busca da cidade, do estado e da nação. Amém? Mas começa com o seu posicionamento. O seu posicionamento. E através do direcionamento que está sendo dado dentro da nossa comunidade. Amém? E o movimento para a evangelização, né? Precisamos estar prontos para evangelizar a todo momento e em toda e qualquer oportunidade. Nós sabemos, queridos, que às vezes a vergonha pega, às vezes a nossa conduta também não permite que nós falemos, né? Então a minha sugestão é que a sua conduta primeiro comece a falar por você e na sequência você aborda. Mude a sua conduta, mude o seu dia a dia, mude o seu palavreado, mude a conversa das rodinhas. Você já percebeu que quando tem uma rodinha de conversa, às vezes chega alguém e muda completamente a conversa da rodinha? Seja você essa pessoa. Muda a conversa que está rolando ali. Muda a conversa. Não ache que você vai ser inconveniente. Não pense nisso. O senso de urgência é diferente de ser inconveniente, queridos. Amém? E a gente precisa estar treinado, assim como temos feito, né, com os grupos de comunhão, a discipular. Todos precisam estar capazes, capacitados e prontos para discipular. Amém? E discipular significa ensinar o caminho, significa orar junto, significa estar lado a lado, tirar dúvidas. E quando não souber da dúvida, recorre à instância máxima aqui, o nosso STF santo, né? Aqui, ó, os nossos queridos 2 pastores. Recorre a eles. Recorre ao líder do seu grupo e recorre aos pastores. Amém? Eu creio que eles vão abençoar a sua vida. E nós precisamos manter a nossa oração. Assim como nós fazemos, graças a Deus, aqui na nossa comunidade, eu vou chutar aqui, talvez eu esteja errado, o pastor talvez me ajude, mas pelo menos eu lembro, desde o começo dos anos 2000, talvez a gente fizesse isso muito antes, mas eu lembro claramente, desde o começo dos anos 2000, todo domingo a gente orando pelo Brasil aqui. Pelo menos faz uns 24 anos que a gente ora pelo Brasil. Todo domingo. Todo domingo a gente ora pelo Brasil. Amém? Nós precisamos continuar buscando isso e orando por a nossa nação, orando em favor daqueles que nos governam, para que se arrependam e encontrem o Senhor Jesus. Porque lá em 1 João 5,14, e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E nós lemos anteriormente, é da vontade do Senhor que todos sejam salvos? Sim. Então, se a gente ora pela nação, para que a nação seja salva, para que os governantes sejam salvos, Ele irá nos ouvir. Nós temos buscado, querido, nós temos orado. A condição é pedir segundo a sua vontade, e é a vontade do Pai que todos sejam salvos, a nossa nação seja salva. E eu vi que nessa semana também, ali ontem, né, os tópicos de oração, normalmente tem ore para você, ore pela cidade, e ele ficou um pouco mais robusto. Não sei, quantos perceberam aqui que o devocional de ontem tinha mais tópicos ali de oração, né? Normalmente é ore por você, ore pelo povo brasileiro, tal. E aqui eu vi que ele colocou ontem lá, né? Pessoas do seu relacionamento, pessoas que ainda não são salvas, colegas de trabalho, vizinhos, etc. Orar pelas autoridades brasileiras. Na época ali, né, era a presidente Dilma, agora é o presidente Lula, pelo nosso vice-presidente Geraldo, pelos ministros, pelos senadores, pelos deputados, pelos juízes do Supremo, pelos juízes do Supremo, pelos juízes do Supremo, pelos juízes do Supremo. Amém?
Que Deus tenha misericórdia desses homens, queridos. Que eles possam se arrepender de verdade daquilo que eles têm feito. E da forma como têm conduzido e manipulado algumas informações. De forma obscura. Que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Amém? Para que se arrependam, para que se voltem ao Senhor. Ore pela mídia. Veio, né, uma nova ali, eu não lembro de ter visto isso nos outros devocionais ali, para a gente orar pelas mídias, por rádio, TV, jornais, revistas, internets. Movimentos que têm polarizado o nosso país, queridos. Movimentos que têm colocado a salvação do lado A ou do lado B, sendo que a salvação está no Senhor Jesus. Não importa quem está governando. Importa que essa pessoa que está governando se arrependa. É isso que importa. Para que ela seja salva e, consequentemente, a nação não pereça. Essa é a nossa oração. Então, a gente precisa orar pelos veículos de comunicação, né? Para que as pessoas não sejam tendenciosas nos noticiários, para que cumpram o papel de informar a nação. A gente precisa orar pelo povo brasileiro, a gente precisa orar para o avivamento espiritual, como já foi dito aqui. Amém? Eu creio, queridos, que nós iniciamos uma jornada que não tem volta. E essa jornada que não tem volta começa com o indivíduo, começa com o arrependimento individual e começa com a sua busca. E ela vai se propagar, porque já tem sido um movimento aqui da nossa comunidade local e eu sei que isso tem acontecido em outras igrejas também, de orar e jejuar em busca para que o Senhor venha, amém? De forma sobrenatural no nosso meio. Eu creio nisso, meu querido irmão, e eu creio que o nosso posicionamento tem sido esse. A nossa liderança tem direcionado de forma muito clara aquilo que nós precisamos fazer, amém? Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração, entregar ao Senhor aquilo que temos feito. Nós vamos aí caminhar para a nossa última semana, né, do jejum. Semana que vem lá em casa nós vamos cozinhar 4 pratos diferentes. O meu, da Lê, o do Elias, da Gi. Amém? Mas tem sido uma bênção, queridos. Esse jejum tem sido uma bênção. Tem ensinado também para os nossos filhos a importância de buscar. Amém? E eu creio que o Senhor já ouviu a nossa oração, já ouviu a nossa súplica. E nós vamos persistir mais essa semana aí. Amém? E eu creio que domingo que vem vai ser uma bênção. Convide alguém para vir domingo que vem, queridos. Domingo que vem nós vamos ter uma festa muito especial aqui. Além de ser o primeiro do domingo do mês, a ceia, a bênção das famílias, nós iremos encerrar oficialmente, né, pastor? O nosso jejum. Vai ser uma bênção, queridos. Vai ser uma bênção. Você que está assistindo, não teve a oportunidade de estar hoje aqui, venha domingo que vem, localmente, presencialmente, será uma bênção, uma bênção. Eu sei que as pessoas são ministradas através da internet, mas o calor humano é diferente aqui. Pode vir para cá, é bom pra caramba, que nem foi ontem à noite também, muito bom. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar em favor do nosso país. Vai levantando o seu clamor, colocando os seus anseios, as áreas deste país que você se inconforma e que não quer que seja mais assim. Vai falando com o Senhor, coloque diante dele, ou em favor das escolas, dos ministérios, ou em nome do Senhor Jesus. Pai querido, colocamos diante de Ti, Senhor, esta nação. Nós cremos, Senhor, na sua intervenção, nós cremos no seu propósito, nós cremos no papel da tua igreja, Senhor, quão necessário é no nosso meio, quão necessário é no meio deste povo. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos buscar de forma incessante para que a sua nação, a nossa nação seja abençoada, Senhor. Nós cremos que se buscarmos, se clamarmos, se nos humilharmos, o Senhor estenderá a tua mão de forma poderosa, Senhor, poderosa. Oh, Pai, será expelido tudo aquilo que não te agrada, será expelido tudo aquilo que não vem de ti, toda magia negra, tudo aquilo que não faz nenhum sentido, tudo aquilo, Senhor, que não tem
vindo ao favor da tua igreja. Oh, Pai querido, nós cremos que o Senhor é poderoso para expelir, para repreender. Oh, Pai querido, para que se arrependam. Oh, que o Senhor gere arrependimento nos corações, em nome do Senhor Jesus, dos governantes, daquilo que não faz bem para o teu povo, para o teu evangelho, para pregar a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Oh, colocamos o Brasil diante de ti, Pai querido, com um clamor como comunidade local, como igreja do Senhor, de se arrepender pelos pecados que têm sido cometidos por esta nação, Senhor. Oh, pecados de prostituição, festas pagãs, oh, Pai querido, de corrupção, de iniquidade, Senhor, de homens maus, perversos, oh Pai, de ataque às crianças, repreendemos agora no nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos, Senhor, um senso de urgência novo no coração dos irmãos, no coração da tua igreja, Pai querido, para que tenham amor, para que tenham dor nas entranhas, em favor dos perdidos, compaixão em favor dos perdidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja esse senso de urgência, para que o seu evangelho prospere no nosso meio, prospere no meio do Brasil, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, e está abençoado, que esta palavra tenha caído em boa terra, Senhor, que se frutifique, que se multiplique. Oh, Pai querido, mude o nosso posicionamento, Senhor, que a nossa carne possa falar mais baixo, cada vez mais baixo, e desaparecer completamente, Senhor, da nossa caminhada que precisa ser no Espírito Santo do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Sejam abençoados.